uma das grandes potências do futebol baiano. Clube que já foi protagonista, foi o primeiro tricampeão estadual na Bahia e que já foi até mesmo vice-campeão do Nordeste e já jogou Série A do Campeonato Brasileiro, mas hoje está na divisão de acesso na Bahia. Hoje vamos falar do Galícia. Fala meu povo, hoje vamos trazer a história de um dos maiores times da Bahia, um dos mais tradicionais. Então, sem mais delongas, bora falar tudo sobre o Galícia. Galícia que foi fundado em 1º de janeiro de 1933 por imigrantes galegos, com que leva no seu escudo as cores e símbolos da Galícia. Seu primeiro presidente e um dos fundadores foi Eduardo Castro Iglesias. Logo nos seus primeiros anos, o Galícia se torna uma das principais potências do futebol baiano, conquistando títulos e sendo protagonista no futebol da Boa Terra. O clube carrega o peso de ter sido o primeiro tricampeão do Campeonato Baiano de Futebol e praticamente dominou o panorama futebolístico da Bahia durante seus 10 primeiros anos de fundação, tendo sido campeão nos anos de 1937, 1941, 42 e 43, aí acontecendo seu tricampeonato seguidamente e foi vice-campeão em 35, 36, 38, 39 e também em 1940. Depois desse período áureo, voltou a ser campeão baiano somente em 1968, obtendo ainda 4 vice-campeonatos em 67, 80, 82 e o seu último vice-campeonato. A sua última participação na final do Campeonato Baiano já foi mais recente, em 1995. Em termos regionais, o seu melhor desempenho foi no torneio Norte e Nordeste do ano de 1969, onde a equipe chegou ao vice-campeonato da Zona Nordeste do torneio, quando acabou ficando atrás apenas do Ceará, que venceu a competição. Nacionalmente, a equipe também tem em sua história participações no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Em 1981, quando foi 25º lugar, e também jogou a Série A 2 anos mais tarde, no ano de 1983, quando foi 43º lugar. No mesmo ano, jogou a segunda divisão, além de disputar a terceira divisão entre 1995 e 1997. O Galícia também teve sua história em termos internacionais. O clube realizou uma excursão à Europa, África e Ásia no ano de 1974 e saiu invicto dessa viagem. Jogou contra a seleção da Síria e também contra a seleção da Romênia entre as partidas realizadas fora do nosso país. Mas os tempos áureos do Galícia ficaram no passado. Em 1995 foi a sua grande e última temporada, quando a equipe chegou até a final do Campeonato Baiano de Futebol daquele ano, mas acabou perdendo o título para a equipe do Vitória. E depois, nunca mais conseguiu ser protagonista no futebol da Bahia. O clube seria rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Baiano em 1999 e, após tentar sem sucesso retornar à primeira divisão nas 2 temporadas seguintes, o clube se licenciou de competições profissionais no ano de 2002 e passou a disputar o Campeonato Baiano somente nas categorias de base. Em 2006, um grupo de torcedores criou a Associação Torcedores e Amigos do Galícia, a TAAG, e também em 2006 o clube jogou a divisão de acesso do Campeonato Baiano, retornando ao futebol profissional. No seu retorno à segunda divisão, terminou apenas em terceiro e não subiu. Em 2007, conquista o vice-campeonato, perdendo a final para o Feirense, mas apenas o campeão subia. A equipe seguiu tentando, mas não conseguia voltar à elite estadual. Mas o acesso enfim viria no ano de 2013, ano do seu aniversário de número 80. E nada poderia ser mais perfeito para o seu aniversário do que o acesso. Depois de 14 anos, a equipe voltaria à elite do futebol estadual, ao conquistar o título de campeão baiano da segunda divisão. No mesmo ano, o clube lança o seu terceiro uniforme para a próxima temporada, confeccionado em tons de vermelho e amarelo, como forma de homenagear a seleção espanhola, com a confirmação de uma das partidas da seleção na Arena Fonte Nova, na primeira fase da Copa do Mundo de 2014, que aconteceu no Brasil. De volta à primeira divisão, a equipe parecia tentar voltar a ter o seu valor no futebol baiano. Em 2014, termina a competição em um sólido 5º lugar, com destaque para o jogo em que venceu o Bahia em plena Fonte Nova. Em 2015, obteve o 8º lugar na competição estadual e em 2016
termina novamente na quinta colocação, o que lhe assegurou uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. No que foi o seu retorno às competições nacionais após 19 anos. Entretanto, a participação foi decepcionante, sendo eliminado ainda na primeira fase da 4ª Divisão Nacional. Em 2017, o clube voltou a ser rebaixado no estadual, após terminar na última posição do Campeonato Baiano com apenas um ponto conquistado. Já na 2ª Divisão, terminou também na última posição em 2018 e também em 2019. Nos 2 anos seguintes, o clube optou por não participar da 2ª Divisão, voltando a fazê-lo em 2022 e também em 2023, ficando na 7ª posição em ambos os anos, não conseguindo mais uma vez o acesso. Em 2024, o Galícia está jogando mais uma vez a divisão de acesso e está tentando voltar à elite do futebol baiano, mas não começou bem a competição. Campeão e vice sobem para a elite e o Galícia parece que não vai ficar entre as 2 principais posições. Entre os seus principais títulos estão 5 campeonatos baianos da primeira divisão, 37, 41, 42, 43 e 1968, venceu também 3 campeonatos baianos da segunda divisão, 1985, 1988 e também em 2013. Suas cores são vermelho, azul e o branco. Em relação a seu estádio, o Galícia mandava seus jogos no antigo Campo da Graça, depois passou a jogar na Fonte Nova até construir o seu próprio estádio, o Parque Santiago, que acabou reformado e virou um complexo de futebol society. Em 2024, a equipe vem mandando seus jogos no estádio de Pituaçu, que pertence ao poder público. Se você gostou de conhecer a história da equipe do Galícia, deixa o like. Se não for inscrito no nosso canal no YouTube, não perde tempo, já se inscreve. Também, deixa nele, valeu demais. Deixa nele um seja membro, se tornando membro do nosso canal no YouTube, você vai ter o direito de escolher os times aqui que terão as suas histórias contadas. Segue o nosso trabalho também nas outras redes sociais. Um abraço e até a próxima!